Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos e São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito. Falar em torcedores de outros clubes, galera, o que o Palmeiras oficialmente aí nas suas páginas aí, né, zoou São Paulo, tá de brincadeira, hein? Chamou São Paulo de freguês e tudo mais, que o São Paulo tem que pedir benção, aquele negócio do filho pedir benção, enfim. Muita zoeira, né, inclusive depois do jogo, alguns jogadores do Palmeiras, ali provocando, né, o André lá, teve aquele tentando ir ali para cima do Everton, o goleiro do Palmeiras. Houve ali um princípio de confusão, muito por conta dessa zoeira também. É verdade que os caras, também os palmeirenses lá, né, após o apito final, pareciam que tinham ganhado um título, né? Pois é. O São Paulo vai ter oportunidade de dar o troco depois, em outubro, quando o jogo da volta do Campeonato Brasileiro for no Morumbis e também podem se enfrentar em Libertadores e Copa do Brasil. Mas é verdade que o São Paulo perdeu mais um para o Palmeiras, galera. Mas enfim, a gente já comentou isso também ontem, né, no nosso pós-jogo. Tem detalhes aqui para a gente comentar também e falar um pouco também, né, galera? Esse time do São Paulo tá sim precisando de reforços e a diretoria ela tem que correr urgentemente para trazer esses reforços agora, logo que a janela se abrir agora no dia 10 de junho aí, que vai ter essa abertura aí extraordinária, né, por conta do Super Mundial. Deixa eu pedir para você deixar o like aí, dar essa moral, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo aqui, beleza? Tamo junto, galera. No final vou deixar um recadinho para vocês aí, espero que compreendam, beleza? A gente vai comentar isso aqui no final, eu comento com vocês, mas peço para vocês ficarem até o final dessa moral aí também. Vamos lá, galera. Primeiramente, cara, olha só, você lembra a última vez que o São Paulo venceu o Atlético Mineiro? Você lembra a última vez que o São Paulo venceu o Fortaleza? Você lembra a última vez que o São Paulo venceu o Botafogo? Você lembra a última vez que o São Paulo venceu o Palmeiras? Pois é, gente, de verdade, se você for pesquisar, pelo menos aí é 10 jogos aí, por exemplo, há 8 a 10 jogos que o São Paulo não vence esses times. Mas por que o São Paulo não vence esses times? Detalhe, né? É assim, a gente está vendo, inclusive, pessoas, torcedores, comentaristas, enfim, que sejam os boleiros, diminuírem, inclusive, o São Paulo para justificar o trabalho ruim que está sendo feito no São Paulo Futebol Clube. Se a gente olhar no contexto geral, tá? E minha opinião, deixar claro para vocês, galera, que assim, vocês acompanham o canal, de certa forma que eu sou um criador de conteúdo, um influenciador, mas eu não quero influenciar na tua opinião, não quero que você mude a tua opinião pela minha. A minha eu continuo dizendo sempre, que vocês sabem que eu comento aqui. Não vai trocar de treinador? Não vai, mas ele não é treinador para o São Paulo Futebol Clube. Quando eu digo isso, eu estou analisando o perfil dos jogadores. Esse time do São Paulo não é time para jogar retrancado. É time que pode jogar mais, que pode jogar pela frente. E aí muita gente, tudo bem, falar, mas não tem peças. As peças têm aquilo que ele coloca para usar. Por exemplo, ele poderia. Por que não coloca o Lucas Ferreira para jogar de ponta direita? Não, mas ele prefere colocar um lateral direito. Então, isso é uma crítica que eu faço. E olha só, no momento que o Lucas Ferreira. É contraditório, sabe, galera? No momento que o Lucas Ferreira crescia, estava crescendo, em evolução, o menino despontando, aí o que fizeram com ele? Toma banco, você merece banco, porque você é bom jogador. Foi a mesma coisa com o Rian Francisco. No momento que o Rian Francisco começou a crescer mais ali, começando a jogar, fazer gol ali, toma banco, você merece banco, porque você é bom jogador. Ah, ele é fraco, ele é pequeno, ele é isso, ele não serve. Ah, o Lucas Ferreira tem que renovar. Lembra disso? Não esqueçam disso. O Lucas Ferreira tem que renovar, né? Porque ainda não renovou. Virou banco. Cedric é o ponta direita. Um lateral, tá? Que era mediano na Europa, que para o futebol brasileiro. Aí você tem os padrões do futebol brasileiro. Virou um ponta. E o Ferrares, que é um zagueiro, virou lateral. Então isso é responsabilidade do treinador. Isso aí é o treinador que está fazendo. Ah, mas ele não tem outra opção. Ele tem as opções, né? E mesmo que não sejam boas, mas ele tem o Igor Vinícius, que é lateral, que poderia ser lateral. Não estou pedindo o Igor Vinícius, só estou dizendo que ele tem a opção. E ele tem uma opção melhor ainda, que é o Mike, que ele poderia ter colocado ali também para jogar. Ah, mas é garoto, não serve. Ok. Então aí é o treinador que escolhe, ele que coloca essas peças para jogar.
E pela ponta esquerda, quando eu falo, hoje em dia só tem o Ferreirinha, ali só tem ele mesmo, não tem jeito. No meio-campo, a gente vai se ajeitando como pode, né, com as peças que tem. A questão aqui que eu não tô defendendo a diretoria do São Paulo e não estou aqui criticando o Zubeldia. Eu estou dizendo que é o seguinte: com as peças que tem, o treinador ele está se virando, mas o se virar dele não está sendo ok, não está sendo bom, porque ele está improvisando o jogador que ele poderia já usar jogador da posição. Aí eu pergunto para vocês: para que subiu o Luca para o profissional? Ele vai jogar contra quem? Reparem também que eu disse para vocês que isso é cortina de fumaça, essa subida do Luca. Não vai jogar, gente, tá? Tomara que jogue, mas não vai jogar. Eu era mais o Paulinho, acho que tá mais preparado ainda do que o Luca, o Paulinho, né? Agora, depois disso aqui, o que a gente chega por exemplo, a entender que é o seguinte: o São Paulo se apequenou demais, galera. Por que o São Paulo se apequena demais? Porque o São Paulo não consegue mais vencer os seus principais rivais. Ó, nos últimos 15 jogos, gente, isso é sério, cara. Nos últimos 15, né? 14 jogos do Campeonato Brasileiro, desde o ano passado até hoje, terminado o Campeonato Brasileiro do ano passado até hoje. Galera, o São Paulo ganhou um jogo, cara. É um jogo, gente. Que trabalho no Campeonato Brasileiro é esse? Por que que São Paulo ganhou em 13, 14 jogos do Campeonato Brasileiro? São Paulo ganhou um jogo só, não esqueçam esse detalhe. O Campeonato Paulista foi muito ruim, muito fraco o Campeonato Paulista do São Paulo, mesmo que foi eliminado na semifinal aí pelo Palmeiras, mas, né, com um gol roubado, mas o Campeonato Paulista foi fraco no contexto geral. São Paulo sofreu para ganhar de times pequenos, né? Sofreu demais. A Libertadores tá ok, São Paulo tá bem na Libertadores. Eu ainda continuo dizendo, esses times da Libertadores são fraquíssimos, tem mais que obrigação o São Paulo mesmo terminar em primeiro. Agora no Brasileiro a gente poderia ter uma campanha melhor. Só que o problema maior hoje é o São Paulo enfrenta o Fortaleza, o São Paulo não tem elenco. Enfrenta o Palmeiras, o São Paulo não tem elenco. Enfrenta o Botafogo, o elenco do São Paulo é fraco. Enfrenta o Atlético Mineiro, mas o elenco do São Paulo é fraco. Enfrenta o Cruzeiro, não, o elenco do Cruzeiro é forte, o elenco do São Paulo é mais forte. Enfrenta o Corinthians, mas o Corinthians endividado contratou não sei quem, o elenco do São Paulo é fraco. Enfrenta o Santos, o elenco do Santos é fraco. Pô, cara, vamos parar com essa choradeira. Vamos parar com essa choradeira e comprar essa ideia de que o elenco é fraco. Ó, o Rogério Ceni, tudo bem, não estou aqui exaltando o Rogério Ceni, mas ele vencia o Palmeiras. O Carpini venceu o Palmeiras, o Dorival venceu o Palmeiras, tomou de 5 também, é bem verdade, o Dorival, depois que a gente foi campeão da Copa do Brasil. Estou falando que esses técnicos também venceram o Palmeiras. O Zubeldia não consegue vencer o Abel Ferreira. E tem para mim um propósito nisso que não vai vencer o Palmeiras. Sabe por que o São Paulo não vai vencer o Palmeiras? Não é porque o São Paulo não tem time, porque o São Paulo tem time para vencer o Palmeiras. Sim, tem time. São Paulo tem bons jogadores. Assim como o Palmeiras tem bons jogadores, mas aí ontem eu acho que o torcedor que é meio iludido acha que o elenco do São Paulo é melhor. Ontem viu que o elenco do Palmeiras é melhor do que o do São Paulo. Só que o time do Palmeiras não é tão melhor assim do que o São Paulo. O São Paulo completo, ele faz frente ao Palmeiras, mas dentro de campo. Se não tiver postura querendo vencer, você não vai fazer frente. Se você entrar com medo de perder, você não vai vencer o Palmeiras, porque o Palmeiras é competitivo, ele é forte, ele joga sempre ali para tentar vencer, nem que seja por uma bola, porque o seu treinador, ele entende, ele capta o medo dos outros treinadores. O Abel Ferreira, ele já entendeu que o Zubeldia é um cagão, é um medroso. Sim, o Zubeldia é um cagão medroso. Ele tem medo de perder, galera, sem ofensas ao Zubeldia, tá bom? Isso aqui é uma forma pejorativa. Eu estou dizendo que ele é, sim, medroso. É um treinador que dirige o São Paulo com medo de perder. Não sou fã do Zubeldia, eu não sou fã de técnico nenhum, eu sou fã do São Paulo Futebol Clube. Mas como eu choro pelo São Paulo, como eu sangro meu coração pelo São Paulo Futebol Clube, quando joga da forma que jogou ontem contra o Palmeiras, chega a ser assim vergonhosamente, gente, a forma como o São Paulo joga covardemente. E aí tem torcedor que abraça essas ideias de Arnaldo e Tironi. Vamos, porque nós somos inferiores. A gente está ficando inferior, a gente está se sentindo inferior, mas não era para ser assim. Era para pelo menos o São Paulo estar dentro de campo e se comportar como um gigante que o São Paulo é. O São Paulo não precisa colocar 10 homens lá atrás dando bicão para frente o tempo todo,
como se fosse um time pequeno. São exatamente os times pequenos que jogavam assim, porque hoje em dia os times pequenos vão jogar dentro do Morumbi e ganha do São Paulo e empata com o São Paulo, porque eles não têm medo do São Paulo. O São Paulo não bota medo mais em ninguém. Essa que é a realidade. E aí não se trata só do treinador, galera. Se trata de tudo que estão fazendo para destruir essa instituição São Paulo Futebol Clube. Diretoria pífia, amadora, omissa. Omissa porque some nos momentos difíceis. Jogadores pipoqueiros que muitas vezes na cara do gol não tem a tranquilidade para fazer um gol. E um treinador medroso, cagão, covarde, porque ele está dirigindo um São Paulo Futebol Clube como dirigia o Lanús, como dirigia o LDU, só jogando por uma bola. E esse não é o São Paulo Futebol Clube. Eu me recuso a aceitar que o São Paulo tem menos time do que o Atlético Mineiro, menos time do que o Fortaleza, menos time do que o Corinthians, menos time do que o Santos, menos time do que qualquer. Ganhamos do poderoso Náutico de 2-1. Tem torcedor aí, mas ganhamos do Náutico. Meu Deus do céu, o Náutico tá na Série D, galera, na Série D. Isso é obrigação você ganhar do Náutico. E é uma vergonha você ganhar só de 2-1 do Náutico. Você tinha que ter metido uns 5 ou 6. Mas por que não foi 5 ou 6? Porque os jogadores também erram muitos gols. E aí que tá onde eu queria chegar nessa parte de jogadores. Aí o Zubeldia agora, ele vai voltar com o Lucas, com o Oscar, com o Luciano. Ainda tem o Arboleda para voltar. Vai voltar a galera, sabe? O grupinho, a panelinha. Quando eu falo a panelinha, não é nenhum complô contra o treinador, mas é a panela da camaradagem que está aí há 4, 5 anos no São Paulo, essa galera toda aí. Então, esses jogadores voltando, esquece Matheus Alves, que inclusive não vem jogando bem, tá desperdiçando as oportunidades, hein, Matheus Alves? O Matheus Alves, ele aí que não vai usar mesmo o Rian Francisco, o Lucas Ferreira, o melhor jogador que subiu da base, que se mostrou o melhor fisicamente, pronto para jogar, já ficou escanteado para um lateral direito de 33 anos. E aí quando o menino entra, faltando ali os seus 15, 20 minutos, e aí não vai ter muitas oportunidades para jogar, porque o time está todo lá atrás, e vão querer que ele seja o Pelé, que ele pega a bola e sai correndo e drible todo mundo. Mas ele não começou jogando, ele não teve as mesmas oportunidades do que um Cédric Soares que vem tendo. Então o treinador começa a tirar o seu melhor jogador vindo da base para colocar um lateral direito de ponta, para dobrar 2 laterais. E aí, isso aí não é falta de opção, porque a opção ele tem, é o Lucas Ferreira a opção de jogar por ali. E aí você me pergunta, mas ele não tem opção ao Lucas Ferreira. Ele tem o Cédric. Ué, se o Cédric começa jogando, e por que não pode o Lucas Ferreira, que é da posição, começar jogando, e o Cédric ser o reserva? Sabe por quê? Ele não quer perder. Ele quer que o São Paulo, que ele jogue ali para não perder, gente. Gente, de verdade, dá nojo ver esse estilo de jogo do São Paulo. Em clássico, ninguém quer perder clássico, cara. E aí eu sei, torcedor, você vai falar, mas o Palmeiras é mais forte, o Flamengo, todo mundo é mais forte do que o São Paulo. Hoje o São Paulo é mais forte do que quem? Né? Tem 15 times à frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. 15. Então tá. Se você quer aceitar que o São Paulo é fraquinho, que o elenco é fraco, que o treinador tá tirando leite de pedra, ok, aceite, mas eu não aceito, eu não consigo aceitar isso. O futebol não é isso, o futebol não é só chutão pra frente. O futebol não é só isso, a gente pode jogar diferente. Pode, mas o treinador não vai jogar diferente. Esse treinador não é treinador para o São Paulo, gente. Eu quero dizer aqui é que eu não estou falando que troca o Zubeldia, coloca não sei. Não vão trocar. Mas é a minha opinião e eu respeito a sua. Não é treinador para o São Paulo. Com esses jogadores que o São Paulo tem, que são jogadores mais técnicos, teria que ser um esquema com mais posse de bola, com mais criação, com coragem para jogar. Poxa, você vai colocar jogar num sintético lá contra o. Agora que. Pelo amor de Deus, antes que eu perca aqui o raciocínio, antes que eu perca a minha sanidade mental, que já não tá legal, deixa eu falar uma coisa para vocês, mas antes. Lucas voltando, Oscar, Luciano, enfim, toda essa galera, que é o desejo do Zubeldia, de qualquer forma, o São Paulo precisa de 2 reforços, galera. Sim, 2 reforços.
Eu vou falar para vocês esses 2 reforços, quero saber se vocês concordam. Um ponta esquerda e um centroavante. Que aí para de vez com a choradeira de não ter elenco. Diretoria, dê 2 reforços para esse treinador. Para que mas 2 bons reforços, tá? Não é 2 para serem reserva. 2 bons reforços. Um ponta esquerda, porque você só tem o Ferreirinha, aí ele tira o Ferreirinha, ele coloca o Luciano, aí muda o esquema para justificar que não tem, ele coloca o Luciano. E um centroavante, porque você só tem o André Silva. Sim, não tem o Rian Francisco. O Rian Francisco não joga. A gente não pode contar com o Rian Francisco, galera. Ele não joga, o treinador não usa ele. Então precisa de um outro centroavante. No meu entendimento, hoje, esses 2 reforços trariam, sabe, essa lucidez para o torcedor. Falar, agora sim, né? Se sai o Lucas na direita, você tem o Lucas Ferreira. Ó, um exemplo, se saiu o Ferreirinha, beleza, trouxe o Ramon Souza aí, um exemplo. Ó, tem o André Silva, sei lá, tem o Brenner, né? Um exemplo, tem o Carlos Vinícius, tem o João Pedro, sei lá quem, tem o Mariano Dias, qualquer um desses especulados aí pelo São Paulo. Mas a gente precisa desses 2 reforços, porque são 2 jogadores que estão fazendo o treinador, que já é um medroso, né? Está fazendo ele recuar mais ainda o time. E quando ele coloca no time o Luciano, o Oscar, né? Que o time dá abre um pouquinho mais, fica um melhor tecnicamente, fica um pouquinho melhor tecnicamente, só que fica lento também. Eu sempre falo aqui para vocês dessa lentidão do time do São Paulo. É preocupante demais, galera, essa lentidão do time do São Paulo. Não é? O que, que você acha? Comenta, fica à vontade para comentar. Agora, a volta do Lucas vai fazer o quê? Pelo menos eu tive um entendimento conversando com alguns amigos aí. Assim, a gente falou, ó, por que, que ele tirou o Lucas Ferreira, né? E colocou o Cedric? Por quê, galera? Eu não sei se foi coisa dele ou coisa de lá de cima, assim, né? Mas porque o Lucas Ferreira ia crescer por aquele lado. E aí seria difícil ele tirar o Lucas Ferreira, não é verdade? Se o moleque desponta ali, como que faz? Mas aí não, é mais fácil tirar o Cedric de lá para colocar o Lucas Moura, certo? É fácil tirar o Matheus Alves para colocar o Oscar. Então, no meu entendimento, ele fez tirou o Lucas Ferreira, ele preferiu ficar com um time mais fraco ofensivamente, né, para voltar o Lucas e ter a sua posição lá guardadinha lá. Lucas, mas você não joga no gramado sintético, né? Pois é, o Oscar jogou. O Lucas foi preservado. Só que daqui para frente, como que vai ser? É por isso, galera, que eu sou contra essas contratações de veteranos encostados na Europa para vir ficar no São Paulo ganhando 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Para com isso. A gente não precisa de ídolo em final de carreira. A gente precisa de jogadores que produzam algo para o São Paulo. Não venha com o Thiago Mendes, não venha com jogador de 35, 36, não. Não venha com jogadores de empresários, não. Sabe por quê? Chega aqui e fica essa frescura de não jogar. Aí você vai enfrentar um Palmeiras que é um adversário forte, você não pode levar seus melhores jogadores porque não joga no sintético. Então se adapte ao sintético. Crie um campo sintético lá na Barra Funda para treinar pelo menos no sintético. Senão sempre a gente vai ficar com isso. Nós, torcedores, vamos começar a tomar as dores e ficar com dó dos jogadores. Ah, mas coitadinho do Lucas, não pode jogar no gramado sintético. Não, tadinho do Oscar, não vai poder jogar no gramado sintético. Ah, mas tem mais o Pablo Maia que não vai poder jogar no gramado sintético. Daqui a pouco nós vamos estar aceitando que a gente tem que tirar os melhores jogadores para não jogar no gramado sintético, porque é isso que já está acontecendo. Então, se programe, São Paulo, se adapte à realidade. Ah, na Europa não tem gramado sintético, mas aqui tem, aqui é permitido, então você tem que se adaptar. Ou você vai trabalhar numa empresa, o dono da empresa fala: Ó, você vai ter que trabalhar naquele setor. Ah, mas na outra empresa que eu trabalhava não tinha aquele setor. Eu não trabalho naquele setor. Aí vai falar: então vai embora, amigo, vai descansar, vai ficar dormindo na sua casa. Você não precisa trabalhar na minha empresa. Né? Então, logicamente, fazer essa comparação aqui meio estúpida, mas é isso, galera. Sabe? A gente tem que parar com esse negócio de ficar também protegendo o jogador. Ah, não pode jogar ali, não pode jogar aqui. Ah, porque é o campo esburacado. Pô, o cara tá vestindo a camisa do São Paulo, o cara tem mais que honrado, tem mais aqui jogar. Eu parei com esse negócio. Eu protegi os jogadores do São Paulo de verdade. Eu protegi isso aqui de poupar eles de jogar em gramado sintético. Agora não poupo mais. Não poupo. Sabe por quê? Porque eles ganham para isso, para ser jogador profissional. Se não tem condições de jogar, não contrate.
Antes de contratar, então, São Paulo vai ter que fazer a entrevista e falar: "Você joga em gramado sintético?" Quando o cara falar: "Não, eu não jogo", falar: "Então você não vai ser contratado". Ué, daqui a pouco tem 4 meia dúzia aí de gramado sintético onde esses jogadores não irão jogar. É complicado, viu, galera? A reflexão é complicada, mas isso aqui é um vídeo mais de desabafo mesmo, assim, que a gente tá fazendo, porque, cara, o São Paulo vai se apequenando e a gente vai aceitando tudo. E todo mundo vai dizendo que o elenco é fraco e todo mundo, a galera vai aceitando. Daqui a pouco você tá sendo eliminado aí pelo Náutico e vai estar, mas o elenco é fraco, não tem um ponto esquerdo. É isso que vai acontecer. Daqui a pouco a gente pega numa Libertadores um time um pouquinho assim mais forte do que esses do nosso grupo. Mas o elenco do São Paulo é limitado. Esse vai ser sempre o discurso agora do São Paulino derrotado, o São Paulino fracassado, o São Paulino que não sabe o que é ser São Paulino. Vai estar sempre aceitando opiniões aí dessa galera, Arnaldo e Tirone e todo mundo mais aí, porque para eles o São Paulo não presta, para eles o São Paulo é fraco, para essa galera o São Paulo é o pior time do Campeonato Brasileiro, e eu não aceito isso, não vou aceitar. Tem que competir? Tem. Precisa ter bom treinador também. Precisa ter. E o São Paulo tem um bom elenco. É enxuto? É enxuto. É pequeno? Pode ser pequeno, mas não dá para reclamar de qualidade. Qualidade é essa que o Dorival não teve, o Carpini não teve, o Rogério Ceni não teve, o Crespo não teve, o Diniz também não teve. Esses caras não tiveram essa qualidade que tem hoje. Mas infelizmente a gente não consegue sair do lugar, a gente está sempre patinando. Eu falei para vocês que eu ia dar um aviso para vocês no final, pedir a compreensão de vocês. É que assim, gente, nos próximos dias aí, talvez na próxima semana, não sei, 10 dias, não sei quanto tempo vai durar, eu não vou estar fazendo lives diariamente aí com meu parceiro no Chiquinho Campeão de Tudo, tá? Porque eu tô com um problema familiar, tenho uma irmã internada e para ser sincero para vocês, ela está entre a vida e a morte, é até difícil falar isso aqui para mim, cara. Pedir a compreensão de vocês, vai pedir oração para vocês aí, para minha irmã, tá? Quanto mais gente, independente de religião, quanto mais gente tiver mandando forças positivas, o nome dela é Cimeia, tá? Sabe aquela pessoa, irmã, o familiar que você mais tem afinidade? Então, essa é minha irmã, nós somos muito unidos e ela está entre a vida e a morte, está na UTI. Então, assim, para mim vai ser difícil, sabe? Ficar fazendo live, a gente esquece muitas coisas, né? Mas a gente está muito em oração, a família toda, tá? Então, se você puder orar também pela vida dela, eu agradeço de coração. E é por isso que eu não vou estar fazendo lives aí nesses dias aí, tá? Assim que eu estiver bem para ficar 2, 3 horas fazendo live, a gente faz. Esse compromisso que eu vou ter com vocês aqui diariamente, de gravar o vídeo de 15 minutos, 20 minutos, continuo tendo, isso aqui eu vou fazer. Agora só para lives mesmo, peço desculpas e perdão para vocês aí. Beleza, galera? Então, quem puder aí orar e mandar forças positivas aí para minha irmã, agradeço de coração e pode ter certeza que a gente vai estar transmitindo esse recado. Tamo junto, galera. Forte abraço, fique com Deus aí. Até a próxima. Vamos sempre. Vamos São Paulo.